Vamos ler uns versículos em Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante a cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não haviam descanso, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostaram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aí tá bom. Bom, eu sei que é um capítulo bem extenso, né, para assuntos, né, bem longos, mas eu vou ser o mais breve possível aqui, o que eu quero chegar. Nós vemos que aqui está sendo apresentado uma nova ordem de coisas, né? O Apocalipse, voltando aí no capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Essa é a divisão do Apocalipse. 3 coisas: as que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Capítulo 1, capítulo 2 e 3, e de capítulo 4 até o fim. Essa é a divisão. As coisas que viste, capítulo 1, aquilo que João viu no capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3, que são as 7 igrejas, inclusive é o nosso tempo. E o capítulo 4 é as coisas que vão acontecer depois destas que são. Então, no nosso primeiro versículo aqui do capítulo 4, ele está falando justamente isso. Depois dessas coisas, que coisas? As coisas que são. Então, depois dessas coisas que são as coisas que vão acontecer. E é interessante porque ele está mostrando agora essa nova ordem de coisas. E tem um detalhe, né? O final do versículo 1 do capítulo 4
ele fala, sobe para aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É coisas que vão acontecer. Isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos vivendo no tempo do capítulo 2 e 3, que é o nosso tempo, né, as 7 igrejas. Estamos vivendo, inclusive, na fase da última delas, que é a Laodiceia. Estamos nesse final de tempo. E talvez, muitas vezes, nós estamos vivendo, irmãos, como isso aqui não fosse acabar, né? Nós estamos vivendo um tempo aqui, nós estamos vivendo um tempo da igreja, né? E vai acabar o tempo da igreja, só que a gente talvez não tenha muita vivacidade, né? Muita veracidade daquilo que realmente é esse ponto. Porque nós estamos passando, irmãos, pelo tempo do capítulo 2 e 3 do Apocalipse, o que ele é, as 7 igrejas, né, começando por Éfeso, é o curso de tempo. O Apocalipse é interessante porque eu penso, por que João, né, foi para João dado escrever as 7 igrejas e foi colocado isso nesse livro do Apocalipse? Sendo que o Apocalipse, na verdade, ele é o cumprimento do Velho Testamento. A linguagem dele, nós vemos a linguagem do Apocalipse, a partir do capítulo, principalmente do 6, né, em diante, nós vemos que é uma linguagem do Velho Testamento. Por quê? Porque realmente é o cumprimento do Velho Testamento, que é principalmente a grande tribulação, né, que nós vemos que vai acontecer, e o início, a entrada do milênio, e daí se estende até, inclusive, ao trono branco. Mas, então nós estamos vendo que as 7 igrejas, ela está contando os tempos, período de tempos que começou lá em Atos 2 e veio se estendendo. E hoje nós estamos vivendo a última fase, o último tempo, que é a Laodiceia. E agora João, no nosso capítulo, agora aqui em João, no capítulo 4, nós vemos que é algo que já aconteceu. Porque até o capítulo 3 vai assim chamado as igrejas. Agora, no capítulo 4, são as coisas que depois destas que são, devem acontecer e vão acontecer. Então aqui não aparece o arrebatamento. Embora as igrejas são mencionadas, mas o caráter com que João escreveu o Apocalipse é diferente da doutrina de Paulo. A doutrina de Paulo nos mostra assembleias, corpo de Cristo, dons, exercícios, Cristo, cabeça da igreja, nós aqui o corpo, enfim, essa é a doutrina de Paulo. Aqui, João não está falando dessas coisas. Aqui, João está mostrando, na carta do capítulo 2 e 3, é o Senhor como aquele que está passando no meio das igrejas e em julgamento com respeito, aprovando ou reprovando as suas atividades. Então, esse é o julgamento que aconteceu, inclusive, como nós estamos falando, o período que está acontecendo isso, que são as 7 igrejas. Então, não aparece o arrebatamento, mas nós sabemos que ela cessa, esse tempo, né, cessa aqui no capítulo 3, a igreja. E agora João, ele é apresentado para ele sendo... Aí fala uma palavra que não está bem correta, né? Versículo 2 aí. E logo foi arrebatado em espírito. Não é bem essa palavra, né? Primeiro que o espírito aí é maiúsculo, né? Não sei, está tudo minúsculo aí ou não? E logo foi arrebatado em espírito, é isso? O espírito é maiúsculo e não é arrebatado. Eu me achei
No capítulo 1, dá uma olhadinha no capítulo 1, por favor, irmão. Capítulo 1, versículo 10, né? Então, aqui fala, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Achei-me, versículo 10 aí do capítulo 1, achei-me em espírito maiúsculo no dia do Senhor, que é o domingo, não é o dia do Senhor milênio, é o dia do Senhor no domingo. Achei-me em espírito, porque isso é o estado. Então, no nosso capítulo 4, também é isso. O sentido é igual, versículo 2, no nosso capítulo 4. Imediatamente eu me achei em espírito. É a mesma coisa, maiúsculo. É o estado, né? No capítulo 1 lá, eu me achei em espírito no dia do Senhor. Ou seja, o estado que ele estava, porque ali é o dia do Senhor, que é o domingo. Isso mostra para nós o caráter, inclusive, do exercício do cristão. Lógico que ele deve andar em espírito sempre, né? Mas o dia do Senhor é um dia que o cristão, ele deveria realmente se dedicar. Esse dia, porque é o dia do Senhor, se dedicar ao Senhor. Não é guardar o sábado do judeu, mas sim é o dia do Senhor. É isso que ele está falando. E aqui no nosso capítulo 4, ele está falando isso aí. Que a revelação das coisas do Senhor, elas nos são dadas pelo Espírito Santo para o compartilhar. É o Senhor compartilhando conosco aquilo que Ele vai fazer. E isso, sabe como que é? É em espírito que você vai fazer. Porque profecia, irmãos, não são dadas para satisfazer curiosidade. Quem lê as Escrituras em termos de profecia por curiosidade, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é revelação. E aí o entendimento das Escrituras, de profecia, inclusive, nós devemos entender que é algo que nos é revelado pelo próprio Espírito Santo que escreveu aqui. E esse livro, inclusive, o Apocalipse, ele é um livro completamente figurado, né? Ele é completamente figurado. E é um erro muito grande nós tentarmos materializar aquilo que está sendo escrito ao pé da letra, senão nós vamos perder todo o sentido da profecia. Por isso que é algo que é em espírito, me achei em espírito e é de cima, né? Como ele fala aqui, ó. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono e alguém sentado. E daí o que ele faz? Ele está em cima. Ele é levado desse lugar, porque acabou o assunto da terra, as 7 igrejas. Agora ele está aqui, para falar desse tempo. Então, irmãos, eu estava pensando que interessante, né? Nós gostamos de jogar nossos olhos, porque realmente a profecia é uma história contada antes de acontecer. Isso é profecia. É uma história contada antes de acontecer. Isso é profecia. E o Senhor está compartilhando conosco as coisas que vão acontecer, que devem acontecer. E nós estamos aqui nesse tempo, vivendo, e nós não estamos aguardando o capítulo 4. Nós estamos aguardando o intervalo que está aqui, ó, que chama-se arrebatamento. A esperança nossa é estarmos com Cristo. Isso vai ser no dia do Senhor, que Ele virá a qualquer instante, da qual nós esperamos hoje, né, estarmos com o Senhor. Vai ser esse momento, né, que nós ouviremos um chamado, nós ouviremos, por assim dizer, uma voz que esse mundo não vai ouvir, e nós seremos levados embora para encontrar com o Senhor. Então essa é a nossa esperança. Só que isso nós temos, falando outra vez, em Apocalipse capítulo 2 e 3.
Os cristãos estão preocupados e ocupados muitas vezes com os eventos. Mas os eventos, eles vão acontecer. Eles não estão acontecendo. O que está acontecendo é isso que nós estamos vivendo, irmãos. Né? Os irmãos ficam procurando, às vezes, sinais, alguma coisa assim. O Senhor está perto porque você está vendo? Não sei o que está acontecendo. O Senhor está perto, né? Não é por aí. Nós estamos no capítulo 2 e 3. E nós estamos aonde? No finalzinho do capítulo 3. E o que é o final do capítulo 3? Laodiceia. Das 7 igrejas, irmãos, as 3 primeiras, o caráter delas sumiram, por assim dizer. Más doutrinas que vieram naquele tempo ficaram. Mas o estabelecimento são das 4 últimas, que ficam até a vinda do Senhor. Inclusive começa em Tiatira, o Senhor dizendo, até que eu venha. Porque seria as posições eclesiásticas que iam permanecer até a vinda do Senhor. Tiatira nos fala do catolicismo, que teve o início por volta dos anos 400 e 500 e vai até o final. É o catolicismo que está aí, ó. Inclusive, irmãos, outra coisa, o catolicismo, eles eram, no início, os irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Tá? Eu digo isso porque muitos pensam que o catolicismo é um paganismo, é uma coisa que apareceu. Não, eram os irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus, que eles deixaram de julgar aquilo que tinha que ser julgado, e virou o quê? Virou isso aí, ó. Por isso, quando Paulo fala, por exemplo, falem 2 ou 3, e os outros julguem, está vendo, irmão? É para julgar, não é verdade? Nós temos, não é julgar. O Petros começou a falar, sapatada nele. Não é isso. Julgar o que, não ele, julgar o que ele está falando. É doutrinal. Né? O julgar é doutrinal, assim como julgar o mal moral, que na Assembleia pode surgir, deve ser julgado, tem que ser julgado também. Então, essas coisas são feitas. Nós devemos entender também, irmãos, quando Paulo fala do julgamento, que é necessário à Assembleia, é por causa do nome do Senhor que está no meio. Não é por causa que, olha o que o irmão fez, nossa, ele fez isso, então vamos tirar ele de comunhão. É por causa disso, é assim que age. O nome, a santidade do nome do Senhor no meio. Então, diante da santidade do nome do Senhor, é que nós vamos fazer ou não fazer alguma coisa. Começa por aí. Então, o catolicismo apareceu. E só existia catolicismo, não tinha outra coisa. Daí, em 1500, que foi aparecer o quê? O protestantismo, que foi a reforma, conhecido como reforma, né? A reforma, por assim dizer, foi uma obra do Espírito Santo. O protestantismo foi a ação humana, porque o fato deles terem se apartado foi um ato maravilhoso, né? Eles poderem se apartar, só que ao apartar-se, se consideraram melhor porque se apartaram e daí tomaram essa forma de protestando contra o catolicismo. Quando nós nos apartamos, nós não apartamos protestando contra algo, não. Né? Nós nos apartamos para o Senhor. Tá? Não é verdade? A maioria aqui, eu acho que todo mundo saiu de denominação, né? Não foi meu caso, né? O caso de alguns irmãos aqui. Mas a maioria saiu de denominações. Saiu por quê? O que eles estão fazendo, nossa, que horror, eu vou sair de lá porque eles estão fazendo isso, é isso? Não, você estava lá, comendo no mesmo prato. Então, saiu por causa do Senhor.
Paulo fala assim, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 19, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que injustiça? Política? Social? Não, é o nome do Senhor. É injustiça com respeito às coisas do Senhor. É doutrinal o assunto ali. É doutrinal. Então, nós, por causa do nome do Senhor, e por causa do Senhor, que está sendo injustiçado isso, nós temos que fazer o quê? Aparte-se da injustiça. Então, quando houve esse apartar-se lá em 1500, que foi o protestantismo, ele recebe que a igreja de Sardo, né, ou de Sardes, eles recebem o nome de que vive, mas está morto. Por quê? Porque trocou 6 por meia dúzia. Saiu de lá, tirou o padre, botou o pastor, tirou os ídolos, mas botou o mesmo sistema, e no fim foi desenvolver o que hoje é isso que ficou. Mas ficou. Ficou o catolicismo e ficou o protestantismo. São divididos em grandes maiorias, todos divididos aí. Daí, em 1800, vem um outro fato acontecer na história da igreja, que foi o próprio Senhor tomando um lugar outra vez. Que isso é Filadélfia, que todo mundo quer ser Filadélfia, né? Mas o que é isso? É o Senhor tomando um lugar, estabelecendo a mesa dele. Porque até então, o que tinham, mesa de homens. Tá? As mesas de homens estavam estabelecidas. E os crentes estavam em mesas de homens. Porque religião não foi o Senhor que fez, foi o homem que fez isso. Agora, em 1800, o Senhor veio e colocou, restaurou, né, vamos dizer assim, restaurou a mesa. E ele se pôs, e é ele que começou, pela obra do Espírito Santo, buscar pessoas para isso aí. Que é, onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou quem está no meio primeiro foi ele. Estar reunido ao nome do Senhor Jesus, 2 ou 3, não é eu ajuntar mais 2 ou 3 que pensam igual, né? Pensamos igual, vamos juntar aqui. Então, está aqui, ó, nós temos 2, 3, ou sei lá quanto. O Senhor pode vir no meio, porque o Senhor está aqui, porque nós estamos aqui. É isso? Não é isso. É o Senhor que reúne. É Ele que traz para si esses 2 ou 3, do qual Ele está no centro. E sabe quem que preserva essa verdade aí? É a palavra. É a sã doutrina que preserva esse nome que está no meio, que é o nome do Senhor, onde estão esses 2 ou 3. Por isso que nós, irmãos e irmãs também, somos convocados, vamos chamar essa palavra, né, para nós guardarmos esse lugar. Julgarmos, né, como nós falamos, julgarmos, conservarmos, preservarmos. Lá em Filadélfia, ele fala no versículo, capítulo 3 de Apocalipse, ele fala no versículo 11, ele fala da vinda dele também, ó. Versículo 11, eu vou ler nessa versão aqui. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui também vai até a vinda dele. E esse conserva é reter, é guardar, é cuidar daquilo que tem. Só que como que nós vamos guardar isso? Aí nessa mesma carta de Filadélfia, versículo 8. Deixa eu ver aqui. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Isso é reconhecimento de fraqueza, de coisas pequenas. Só que daí ele fala, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Primeiro, irmão, guardar a palavra e não negar o nome. São duas coisas, mas primeiro a palavra. Por que primeiro é a palavra? Porque o que preserva o nome do Senhor é a sã doutrina. Porque se nós deixamos de julgar o mal, seja ele moral ou seja ele doutrinal, vai haver a contaminação e vai vir atrás disso, sabe o quê? A ruína. Perdemos a bênção. Então, primeiramente, você quer guardar o que o Senhor tem dado? Sim. Primeiro, o que é? Humilhação, pouca força. Não é nós que somos os capacitados. Ah, eu estou aqui porque eu sou mais capacitado. Não é isso. É a graça que trouxe até aqui e deu a nossa. O Senhor dando algo para nós cuidarmos. E o que é esse precioso nome do Senhor que nós fomos reunidos. Então, essa verdade que nós fomos chamados, essa verdade vai até a vinda do Senhor. Então, nós temos catolicismo, protestantismo e temos os irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus. E é interessante porque eu posso ir lá para o Japão e falar assim, eu sou católico. Eles sabem o que é isso. Ah, eu sou protestante. Eles sabem o que é isso. Ah, eu sou reunido ao nome do Senhor Jesus. Ah, é, a Dona Maria lá na esquina também reúne lá com o seu não sei o quê. Por quê? Não sabe o que é isso. Irmãos, isso é algo bíblico, é algo que fazia parte do contexto da história da igreja nesse mundo. É o Senhor trazendo de volta essas verdades que ficaram entulhadas por muito tempo e foram restauradas outra vez em 1800. Então, irmãos, estar reunido ao nome do Senhor não é somente sair de uma denominação e reunir com os irmãos que gostam de ler a Bíblia, eles são dedicados. É o Senhor que está lá. Então, isso eu acho que nós devemos entender o que é estarmos à mesa do Senhor. Saímos das mesas dos homens, nos apartando do sistema, que é chamado da grande casa. Só que dessa grande casa não tem como sair daí. Tem como se apartar. Mas como é que se não tem para onde sair, como é que você consegue se apartar para onde? Porque existe no meio dessa história aí, no meio desse contexto, um lugar onde que o Senhor está. Então nós refugiamos. Vocês lembram da história da caverna de Adulão, de Davi? Vocês lembram disso ou não? Não é verdade? Davi foi lá e se escondeu, se refugiou na caverna de Adulão. E daí todos aqueles que estavam em sofrimentos, eles chamam de, nesse versículo, Samuel, né? Isso, é isso mesmo. Obrigado, irmão. É o 22, perdão, viu? Que eu estava procurando do 2 Samuel em diante, é 1 Samuel. Capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Aqui é a rejeição de Davi. Ele está refugiado. Então, é uma figura do tempo de hoje. O Senhor, na verdade, é um Senhor rejeitado, né?
O senhor, apesar de tudo, ele é um senhor rejeitado, porque Laodiceia, o senhor está fora. Por que está fora? Porque ele foi rejeitado. A carta de Laodiceia, nós vamos ler agora, mas numa hora vocês leem com calma, o senhor está fora porque ele foi rejeitado. Batendo a porta e buscando comunhão individual. O trazer individual. Então aqui, nós temos esse lugar, estou falando, essa grande casa, não tem como sair daí. Mas tem como se apartar. Por quê? Porque o Senhor tem um lugar que ele está. Só que ele está como um homem rejeitado. Rejeitado por quem? Pelo seu próprio sistema. Porque não julgando o mal, o nome do Senhor é comprometido. Mas ele tem um lugar. Então eu tenho aonde ir. Então, aqueles... Por isso que fala aqui que esses que estavam, ajuntaram a eles os que estavam em aperto, os endividados, amargurados de espírito. Que isso aí? Dá a impressão que é mau caráter, né? O nego é devedor, é endividado, é mau caráter. Não é isso, irmão, por favor. Não é isso. Esses são aqueles que estavam sofrendo pelo mau governo de Saul. Então eles estavam em aperto, e eles foram o quê? Buscar Davi. Foram lá ficar com Davi. Porque eles estavam querendo que o Davi fosse o chefe deles. E hoje, irmãos, a Assembleia, eu digo que não é, aqui não está falando de mau caráter, porque a doutrina de Paulo fala assim, o capítulo 5 de 1 Coríntios 5, versículo 9, ele fala, também vos escrevo para que não vos associeis ou não comais com aquele que dizendo-se irmão, for avarento, for beberrão, roubador, com esse você não deve comer. E fala mais coisas ainda, né? Então, não é um ajuntamento de mau caráter. Pelo contrário, o mau caráter deve ser julgado, ainda que seja um irmão. Deve ser tirado fora. E então, aqui nós estamos encontrando, né, no nosso pensamento aqui, é que existe, né, esse lugar de bênção onde o Senhor está e que o que preserva esse nome, irmãos, é guardarmos em submissão e em gozo a palavra, a doutrina. E depois, a próxima igreja que veio é Laodiceia. O que é a Laodiceia? A Laodiceia é um espírito soberbo, é um espírito independente, mas não sozinho, associado. Às vezes nós falamos Laodiceia olhando para fora, né? Laodiceia, né, irmão? Nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, né? Esse é o problema. Laodiceia lá fora é que nem, por exemplo, vou citar o catolicismo. Tá bom, todos os problemas que existem no catolicismo, mas ele está fora, nós estamos separados disso. É um problema o catolicismo, porque eles tomam o nome do Senhor, é cristianismo, tá, irmão? É cristianismo, mas estamos apartados. Agora, Laodiceia é um espírito, e é um espírito que é? É independência, rico, abastado, não preciso de nada, e o Senhor está falando, pobre, miserável, cego e nu. Isso, irmãos, nós devemos cuidar, porque nós podemos estar eclesiasticamente numa posição de Filadélfia, vamos chamar assim, reunidos ao nome do Senhor e tudo mais, não que nós somos Filadélfia, né? Mas quero dizer, nessa posição, mas nós podemos estar um espírito de Laodiceia. Eu digo isso porque, infelizmente, irmãos, eu particularmente tenho visto, né, viajando, irmãos bem nesse espírito de Laodiceia. Se formam em assembleias, né, estão em assembleias, são assembleias, mas começaram a se tornar, nós é que tomamos conta, que é nós que resolvemos, ninguém tem nada a ver com isso. E não aceita correção, não aceita, porque
o capítulo 4 de Efésios, Efésios 4, quando fala dos dons ali, por exemplo, ele fala de 3 dons que são dados a irmãos, que ele é dom universal, não é dom na Assembleia. E ele chama o quê? De pastor, de mestre e de doutores, né? De evangelistas, pastores e mestres. Ele fala dessas 3 pessoas. E isso é universal, não é local. Então, se um irmão vai na sua Assembleia e vai falar alguma coisa lá, ouça o que ele tem para falar, irmãos. Vê se o Senhor está querendo falar com vocês alguma coisa, em vez, como eu já escutei, aqui a gente faz assim. Fica bravo ainda. Como assim a gente faz assim? Existem 2 doutrinas, por acaso o Espírito Santo vai falar para você que é verde, e para mim ele vai falar que é amarelo? Você acha que é assim? Não, irmãos. Quando Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, tenhais meu espírito e tal. O que é aquilo ali? É a doutrina. Ter o mesmo pensamento não é isso, você pensa igual a mim, então vem para cá, vamos juntar porque nós pensamos assim. Não é isso. É segundo as Escrituras é que nós entendemos essas coisas. Então, nós devemos cuidar, irmãos, nós, digo todos nós, de não sermos independentes, sabe? A administração numa Assembleia, logicamente, ela é independente, ela tem os seus cuidados, mas nós estamos separados geograficamente, não doutrinalmente. Senão, vai ser mais uma divisão. É mais um problema que vai acontecer. E então nós estamos vivendo, irmãos, devemos guardar, né, aquilo que o Senhor tem dado, irmãos. Procura ler, orar, buscar o Senhor, né, Por que existem reuniões de assembleias, né? Para que é? Para a gente ficar junto, né? Vamos ficar junto, meio de forma social, não é isso. É que nem nós estamos fazendo aqui agora. É um evento social isso aqui? Embora é um evento, mas não é social. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, né? Nós estamos aqui para ler a palavra, ficar junto, gozar de comunhão, não é isso? Mas nós estamos aqui, a finalidade chama-se edificação, não é verdade? Nós estamos aqui para sermos edificados, exortados e consolados. Essa é a palavra que é dada a nós no exercício que nós estamos fazendo. Então não é algo social, embora é muito bom de estar com os irmãos, mas isso faz parte do quê? Comunhão. Não é um evento social. Então, essas coisas, vai chegar uma hora, irmãos, que vai acabar esse tempo. Então, nós devemos aproveitar esse tempo para entendermos a vontade do Senhor e compartilharmos as dificuldades. Se alguma assembleia tem problema, irmãos, que está acontecendo alguma coisa, então, os dons foram dados à igreja. Tem irmãos aí, os mais dinossauros aí, busca os irmãos lá, consulta ele, irmão, está acontecendo assim, você pode ajudar nós? Hoje, com todo prazer, irmãos. Mas não, parece que não, aqui a gente, é assembleia, aqui a gente resolve aqui mesmo. Daí, desculpa, às vezes não tem muito entendimento, não tem exercício, daí senta lá para achar o que vai fazer. Eu acho que é isso. Não, eu acho que é aquilo, porque tem um versículo lá não sei aonde. Daí, tudo na base do achismo, resolve as coisas, e daí faz errado, e a gente pergunta, irmão, por que fez assim? Aqui a gente fez assim mesmo, a gente acabou e... Resultado disso chama-se Laodiceia, irmãos. Sabe, nós estamos vivendo uma vida, fazendo algo em assembleia, independente. Isso está errado. Sabe? Isso não é por aí. Nós devemos compartilhar entre nós devemos buscar as coisas do Senhor e sujeitarmos ao Senhor, né, a palavra, o que a palavra tem para nós. Porque esse tempo, falando, irmãos, esse tempo vai acabar. O tempo de nós termos esse exercício é hoje. E é um privilégio, né? Às vezes nós estamos olhando isso aí como, sei lá com que olhos, né? Mas é um privilégio que nós estamos tendo. Que uma hora nós vamos ouvir a voz do Senhor e nós vamos embora.
Então o tempo de fazer é agora, né? O tempo de buscar as coisas do Senhor é agora, porque esse tempo acaba, como nós estamos vendo aqui, por isso que comecei a ler o 4 aqui, né? É algo que agora é algo que vai dar continuidade a um tempo que está esperando, mas que vai acontecer. Então esse final vai acontecer. Aquilo que começou em Atos 2 e vai terminar no arrebatamento. Esse período chama a dispensação do mistério, dispensação da graça de Deus, né? Da graça de Deus, que começou lá e vai terminar no arrebatamento. Então, o arrebatamento não é o que caracteriza o capítulo 4. O capítulo 4 não é isso, né? O que caracteriza o final do 3, aí sim eu posso dizer que é o arrebatamento, né? Porque o nosso tempo é a morada do Espírito Santo, né? Falando outra vez, o que caracteriza o nosso tempo é a morada do Espírito Santo no crente. E isso começou lá em Atos 2 e vai terminar no arrebatamento, porque no arrebatamento o Espírito Santo, ele vai embora. E nós também vamos embora, porque é o dia do arrebatamento, nós vamos embora. Então acaba esse tempo. Só que agora nós estamos vendo que vai haver continuidade. A doutrina, vamos ler um versículo. Evangelho de João, João 21, 19. Ele está falando com Pedro, né? E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse, segue-me, disse a Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que esse é João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Isso foi João. Vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O que é isso? O Senhor está mostrando aqui Pedro e seu trabalho, seu ministério, o ministério de Pedro, que ia ficar com ele até ele morrer. O ministério de Pedro acabou junto com ele. Agora, o de João fica até a vinda do Senhor. Por isso que ele falou assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Mas ele não estava falando dele, não que ele não vai morrer. Se eu quero que ele fique, porque era a doutrina. Então, a doutrina de João, que nós vemos, vai ficar até o fim. E isso é o que é? Isso é o Apocalipse. E João teve o privilégio disso, porque até então João estava tratando das coisas aqui, que é a primeira carta, segunda carta e terceira carta. Quando chega Apocalipse, ele participa agora de algo completamente diferente. Ele vai participar daquilo que fica até a vinda do Senhor. É ele que escreve o Apocalipse. Então é isso que nós estamos falando aqui. Só que nesse contexto de João, nós não encontramos nem em figuras a igreja, porque ela era algo que estava oculta em Deus e que haveria de se manifestar. Então não aparece aqui, mas nós estamos vivendo justamente esse tempo que nós estamos fazendo parte desse conjunto, desse corpo que é celestial, não é terreno. Nós não participamos daquilo que vai ficar para esse mundo. Nós vamos embora. Então esse é o nosso gozo, irmãos. Nós estamos cuidando das coisas do Senhor e as coisas que não são nossas. Nós estamos à mesa do Senhor. Não é a nossa mesa. Tá? Não é. Muitos saíram daqui de mesas de homens. Para onde? Para a mesa do Senhor. Então, irmãos, nós estamos à mesa do Senhor, do qual Ele é, como diz, Ele é o Senhor desse lugar. E é pela palavra, né, pela doutrina, inclusive a doutrina de Paulo,
que nós vamos conhecer a doutrina que mantém isso aqui. Nós falamos hoje que a lei era a palavra de Deus, não é essa palavra de Deus, só que era a palavra de Deus dada a Israel. Para nós tem o efeito moral, tudo bem. Muito bom, porque é a palavra de Deus, mas foi dado para Israel. Aquilo que foi dado agora para a igreja é algo distinto. E é de grande valor para nós. Só que no arrebatamento, a doutrina de Paulo não vai servir para os 7 anos que virão na grande tribulação. As cartas de Paulo, que é a doutrina da igreja e tudo mais, não vou dizer que não vai ter, essa palavra, não vai ter efeito, não vai ter valor, porque é que nem para nós hoje a lei, ela tem o seu efeito moral para nós, é a palavra mas ela é doutrina para nós? Não é doutrina, é um princípio bíblico. Então hoje nós temos o quê? As cartas de Paulo para nós. Irmãos, então tá, eu vou parar por aqui que já deu nosso horário.